E aí pessoal, então hoje a gente vai começar a nossa aula número 16, que vai ser sobre um tópico super importante, talvez um dos tópicos mais importantes dessa disciplina, que é sobre séries de Fourier. Tá? Então a nossa ideia vai ser a seguinte: a gente vai primeiro investigar um pouco sobre o que são funções periódicas e como elas se comportam, que tipo de resultados a gente pode obter delas. Depois a gente vai estudar como a gente faz a expansão em série de Fourier de fato, e depois a gente vai fazer vários exemplos e investigar alguns casos particulares dessas expansões, ok? Então, primeiro de tudo, funções periódicas, tá? A gente diz que uma função que vai dos reais até os reais é periódica quando existe um número t real positivo, tal que f de tzinho mais o t grande é igual a f de t para todo t real. Então, vamos olhar por partes essa definição aqui, tá? Primeiro de tudo, a gente está considerando apenas funções periódicas definidas em toda a reta. Tá? Não precisava ser assim, mas se não for assim, a gente acaba numa discussão muito técnica e acaba que a gente perde o significado principal dessa discussão. Tá? Então, a função é definida em toda a reta, e o que a gente está dizendo é que se a gente pega qualquer ponto t da função, digamos que f num certo valor t, então a gente sabe que o ponto f de t mais um certo número vai ser igual a esse f de t. Só que isso vale para todo t. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem, por exemplo, tá, algo desse tipo aqui, ó. Vamos supor uma função definida aqui no intervalinho, tá? Digamos que ela tem essa forma aqui. Se isto daqui é o meu número t, ou seja, é o que a gente chama de o período da função, tá? A gente vai chamar isso aqui de período da função. Então, se o nosso t está aqui, isso quer dizer que, por exemplo, para tzinho igual a zero, a gente sabe que f de t mais t grande vai ser igual a f nesse tzinho aqui. Então, esse ponto aqui vai ser igual a este ponto daqui. Similarmente, para esse ponto mais daqui, a gente vai ter que, se a gente transladar t, isso vai ser igual aqui também. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, o que acontece é que, na verdade, a nossa função ela se repete, ok? E ela se repete com um período que a gente chama de t. Então aqui ela pode também ir para trás, sem problemas. Tá? Mas essa é a ideia de funções periódicas. São funções que se repetem a cada intervalo de tamanho t grande, onde t grande é o período. Ok? Então, alguns exemplos para ficar clara essa definição. O exemplo mais trivial possível aqui é uma função constante. Tá? Então, digamos que a nossa função aqui ela tem essa cara aqui para todos os reais. Então, para qualquer t positivo, tá? Qualquer t positivo que eu der, vai valer que a f de t é igual a f de t mais o t grande. Tá? Porque a f tem o mesmo valor em todos os pontos. Então, para qualquer t, digamos que eu dei aqui um t desse tamanho aqui, então se o valor dela no zero é esse daqui, então o valor em 0 mais t vai ser isso daqui, e o valor em t mais t vai ser isso daqui, em 2t mais t vai ser o mesmo, então a função constante ela é uma função periódica, trivialmente. Tá? Agora, tem outro tipo de função aqui, que é uma das funções periódicas que a gente vai usar mais aqui, que é a função seno de t, que ela tem a seguinte cara. Ela faz algo desse tipo aqui, e aqui ela segue do mesmo jeito, tá? Onde aqui é o zero, a gente sabe que o seno de zero é zero, aqui é π e aqui é 2π. Então a gente vê que essa função se repete a cada 2π na reta, porque se a gente pegar aqui e olhar o zero entre 2π, é a mesma coisa que eu pegar aqui e olhar depois de 2π até 4π, e similarmente de menos 2π até zero. Então 2π aqui é um período para essa função. Tá? Então, por exemplo, t igual a 2π é um período e essa função é periódica. Mas notem ainda, tá? Se a gente pegasse, por exemplo, este
0 aqui e estendesse até 4π, a gente teria que isso daqui tudo seria, ok, o intervalo de 0 até 4π, mas a função ainda se repetiria da mesma forma. A diferença é que a gente teria o dobro desse período aqui. Mas com o período dobrado, a nossa função também é periódica, tá? Então isso é um ponto interessante a perceber. Por exemplo, então, t igual a 4π também é um período. Similarmente, 6π, 8π, 10π, esses são períodos dessa função. Tá? Então a gente vai ver em seguida que isso aqui na verdade é um teorema. Tá? Se a gente tem um período, então qualquer múltiplo desse período também vai ser um período da função. Tá? E por último aqui, um outro exemplo é esta funçãozinha daqui. Tá? Se a gente olhar, ela consiste em dois segmentos de reta aqui nesse intervalo. Tá? Primeiro de 0 a 1, ela tem essa cara daqui. E se vocês calcularem aqui, de 1 até 2, ela vai ter essa cara daqui. Tá? Então aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 2. Então, como a gente está dizendo aqui que nesse intervalo ela vale isso e que f de t é igual a f de t mais 2, então a gente sabe que a função vai ter essa cara daqui. Ó. Ela vai ser uma onda serrilhada aqui, que se expande por toda a reta. Da mesma forma que antes, tá? 2 aqui, por definição, tá? É um período dessa função. Então t igual a 2 é um período. Mas também t igual a 4 é um período. T igual a 6 também, t igual a 8 também. Só que notem uma coisa interessante, tá? Aqui, a gente, nesses dois casos, a gente consegue achar um menor t que faz essa função ser periódica. Tá? Então, nesse caso, a gente vê que qualquer cara menor do que 2 aqui não vai ser periódica, tá? Não vai ser um período, porque não vai repetir a função do jeito certo. Tá? Se a gente dissesse que 1 é um período, a gente estaria dizendo que a gente teria, por exemplo, que f de 0 é igual a f de 1, mas não é o caso. Tá? A função não se repete a cada 1 aqui no intervalo, sim a cada 2. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que o menor período desta função é t igual a 2. No caso do seno, o menor período é t igual a 2π. Mas no caso da função constante, não tem um menor período, porque qualquer período positivo que eu der, eu posso achar um menor. Posso pegar, por exemplo, a metade. Tá? Então não vai ter um menor período. Tá? Mas quando a gente tem um menor período, a gente chama esses caras aqui, a gente geralmente denota por t0, tá? E a gente chama esses caras aqui de período fundamental, certo? Então, quando a gente consegue encontrar esse período, o menor período possível, a gente chama ele de período fundamental, ok? Então vamos ver agora alguns teoreminhas sobre funções periódicas. Então, o primeiro resultado que a gente já comentou antes é o seguinte, tá? Se f é uma função t periódica, ou seja, quando a gente diz que ela é t periódica, a gente quer dizer que vale que f de t é igual a f de t mais t grande. Ou seja, o t é um período, tá? Isso para todo t no domínio da função. Então, se f é t periódica, tem período t, então qualquer múltiplo de t, ou seja, n vezes t para qualquer n natural, também é um período de f. Tá? Então, a demonstração para isso é bem simples. Tá? O que a gente faz? A gente sabe que isso é verdade, porque f é t periódica. Então, o que a gente faz? Tá? Se a gente tem, por exemplo, n vezes t, isso aqui pode ser escrito como t mais t mais t, isso aqui com n parcelas. Tá? Então, aqui tem n parcelas. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? A gente sabe o seguinte, que f de t mais isso aqui, n parcelas, tá? O que isso daqui é igual? Tá? Por propriedades da soma, tá? A gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que pegar todos aqueles t's, tá? E eu posso tirar um t ali, porque a soma ela é associativa. Eu posso primeiro somar todos os n-1 parcelas e depois somar o t. Ok? Então o que acontece aqui? A gente tem isto daqui
pela nossa definição, tá? Só que vejam bem, esse ponto daqui, ó, t mais todos esses pontos aqui, é um número real, tá? Portanto, está no domínio da função. Então, como isso daqui vale para todo t, então, em particular, vale para t mais toda essa bagunça aqui. Então, como f de alguma coisa mais o período é igual a f daquela coisa, então a gente sabe que isso daqui é igual a f de t, tzinho mais t, etc. Dessa vez, n menos 1 parcelas. Tá? Vejam bem isso aqui, a gente pegou e aplicou a definição. A gente sabe que f de qualquer número mais t grande, ou seja, desse aqui, por exemplo, mais t grande, é igual a f daquele número. Tá? Então foi exatamente o que a gente fez aqui. E a gente pode fazer isso aqui quantas vezes forem necessárias. Tá? Então a gente pode iterar isso aqui. A gente pode fazer, então, até que a gente obtenha que isso daqui é f de t mais apenas um dos t's. E isso daqui, por definição, então, é igual a f de t. Então a gente só aplicou essa mesma regra n vezes. Tá? Essa foi a ideia. Então a gente chegou aqui que a f, então, de t mais n vezes t é igual a f de t. Okay? Então isso prova que nt também é um período para f, por definição. Tá? Então esse é um dos resultados importantes. Um outro resultado que é bem importante é o seguinte. Tá? É um teorema que a gente não vai demonstrar aqui, mas é o seguinte. Se a função f é periódica e, além disso, ela é contínua e não constante, então existe um t0 positivo que é o período fundamental. Ou seja, de todos os períodos possíveis, t0 vai ser o menor deles. Tá? Então, notem como é importante aqui. A gente tem o caso de função não constante, tá? Porque a gente viu que no caso da função constante, qualquer número positivo era período. E além do mais, a gente tem umas complicações relativas a funções descontínuas, tá? Onde a gente pode ter o mesmo problema. Tá? Por exemplo, que qualquer número racional é um período da função. Tá? Mas para isso a função tem que ser bem descontínua. Tá? Então, quando a gente restringe para funções contínuas e não constantes, tá? Então existe um período fundamental que é o menor daqueles períodos ali. Então, isso é um resultado interessante. Tá? Não é sempre que acontece isso, mas para esses casos acontece. Um outro resultado bem importante é o seguinte. Tá? Se f e g são duas funções t periódicas, ou seja, com o mesmo período t, então a soma delas, a subtração, a multiplicação e a divisão, quando a g não se anula, também são t periódicas. Tá? Então isso diz como as operações de soma e subtração, multiplicação e divisão se comportam em relação à periodicidade das funções. Tá? E assim, é bem fácil provar uma delas, provar todas sabendo apenas uma demonstração, tá? Que é a seguinte. A gente sabe por hipótese, tá? Que f de t é igual a f de t mais t grande, porque ela é t periódica. Da mesma forma, a f de t, a g de t é igual a g de t mais t grande, ok? Vamos considerar só um caso, tá? O caso f mais g. Tá? Então, f mais g de t, né, por definição, é a f de t mais a g de t. Mas como ambas são t periódicas, então isso daqui é igual a f de t mais t grande mais g de t mais t grande. E isso daqui, por definição, é a soma das duas avaliadas em t mais t grande. Então a gente chegou que a soma delas em t é igual à soma delas em t mais t grande. Então, portanto, a soma das duas funções é t periódica. Tá? Então, com isso daqui a gente prova para a soma, mas para os outros casos é exatamente a mesma coisa. Tá? Cuidando na divisão ali para considerar que a g de x não pode, a g de t, a g de x não pode se anular por ponto que a gente está considerando, né? Senão a gente divide por zero e não funciona. Tá? Então, em relação a operações, a gente tem esse resultado daqui. Esse outro resultado é um pouco mais geral do que o resultado de cima, tá? Mas ele diz o seguinte: se f é uma função p periódica, ou seja, se ela tem um período p, e g é uma função q periódica,
ok? Então, se a razão de P sobre Q for um número racional, ou seja, se ele puder ser escrito como a fração de dois números inteiros, tá? Então a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, quando g é diferente de zero, tem um período igual a np, que também vai ser igual a m vezes q. Tá? Onde esse mn aqui vem da representação dessa razão dos números racionais. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos só fazer a demonstração, a gente vai ver um exemplo. Tá? Alguns exemplos, na verdade. Então é o seguinte, se p sobre q é um número racional, então é o seguinte. Bom, primeiro de tudo, né, a f de t mais p é igual a f de t, porque f é p periódica, e a g de t mais q é igual a g de t, porque a g é q periódica. Agora, se p sobre q é um número racional, então o que acontece? Se isso daqui é do tipo m sobre n, onde a gente sempre pode supor que m e n não tem nenhum fator em comum, porque se tivesse a gente pode só dividir tudo em cima e embaixo. Então nesse caso daqui, a gente conclui que n vezes p é igual a m vezes q. E se a gente definir esse aqui como sendo um período que a gente chama de t, a gente tem que... O que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, no caso da soma. Tá? Digamos que a gente pega primeiro f de t mais g de t. Isso daqui, por definição, a gente sabe que, como f é p periódica, então qualquer múltiplo de p também é um período. A gente viu isso antes. Em particular, np é um período também. Então, f de t mais np vale que é igual a f de t. E como a g ela é q periódica, então qualquer múltiplo de q também é um período. Em particular, m vezes q também é um período. Tá? E isso daqui, como a gente viu, tá? Nesses dois casos daqui, como a gente definiu que o t é igual a isso aqui, então isso é f de t mais t grande, mais g de t mais t grande. Então com isso aqui a gente mostra que a soma ela tem período t, ok? E vale a mesma coisa para os outros casos, é exatamente assim que a gente demonstra, tá? Mas o ponto interessante é o seguinte, tá? A gente tem alguns exemplos aqui para mostrar que esse período t, na verdade, não é necessariamente o menor período possível, tá? Pelo seguinte, vamos supor que a gente tem primeiro essas duas funções aqui. Seno de 2πt mais seno de 3π vezes t. Nesse caso daqui dos senos, então, a gente sabe que quando a gente tem um fator aqui que multiplica o t, então o período desse seno aqui vai ser igual a 2π dividido por esse fator, que nesse caso é simplesmente 2π. Então o período dessa primeira função é t igual a 1, e o período dessa segunda função aqui é 2π sobre 3π, que é igual a 2/3. Tá? Então a razão dos dois períodos, 1 sobre 2/3, é igual a 3/2. Tá? Isso é um número racional. Então o que acontece? A gente tem que, como o período aqui de uma delas, vamos só reescrever para ficar mais simples, o período da primeira era 1, que o período da outra era 2/3, a gente sabe que, então, multiplicando cruzado aqui, o período t igual a 3 vezes 2/3, que é igual a 2, vai ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2 também. Tá? Então, este período t igual a 2, que é obtido pela multiplicação cruzada aqui, é um período para a soma dessas duas funções aqui. Então, o que a gente sabe é que a soma dessas duas não vai ter nem o período de uma nem o período da outra, mas sim uma combinação dos dois que vai fazer com que ela tenha período 2. Tá? Então ela vai fazer alguma coisa e se repetir a cada intervalo de comprimento 2, ok? Então, para esse caso, a gente tem esse período daqui, mas nesse caso daqui, a gente, se fizer o gráfico da função, vai ver que esse é de fato o menor período.
tá? Mas, por exemplo, vamos pegar a função seno de t e subtrair da função seno de t. Ambas têm período 2π, tá? Porque esse fator aqui é 1, então 2π sobre 1 é igual a 2π. Só que a subtração das duas é 0, tá? Porque eu estou tirando uma coisa igual da outra, tá? Então, 0 é uma função constante que tem qualquer período. Então, não necessariamente a subtração de duas funções vai ser uma função que vai ter um período fundamental, ok? Então, mesmo essas funções sendo periódicas, essa aqui não tem um período fundamental, porque qualquer número positivo é um período dela, tá? Então, a gente tem isso daqui, e tem ainda um outro caso interessante, que é o caso de eu pegar seno de t e multiplicar pelo seno de t novamente. Isso aqui é seno ao quadrado de t, e esse período aqui dessas duas é igual a 2π nos dois casos, tá? Então, como a razão entre eles, tá? 2π sobre 2π é igual a 1 sobre 1, então multiplicação cruzada, o t igual a 2π é um período dessa função. A gente sabe isso pelo teorema. Mas, na verdade, se vocês forem pegar o gráfico dessa função aqui, tá? O que acontece é que, na verdade, t igual a π também é um período. E, na verdade, t igual a π é o período fundamental. Ou seja, nesse caso a gente multiplicou duas funções que têm período 2π e a gente obteve uma função com o período pela metade, tá? Que é igual a π. Então, o que acontece? A gente pode comprovar que isso aqui é verdade, tá? Simplesmente notando que seno de t mais π é igual a menos o seno de t, ok? Que o seno tem essa simetria. Só que quando a gente eleva ao quadrado, isso aqui a gente vai ter exatamente que o seno ao quadrado de t é igual a seno ao quadrado de t mais π, ok? Então aqui a gente vê que π é um período para essa função. Na verdade é o menor dos períodos, tá? Então, ok, esse teorema vale quando a razão entre os períodos é racional, mas não quer dizer que o período como assim calculado vai ser o menor possível, tá? Pode ser que seja o menor. Pode ser que seja o menor, mas pode ser que não seja, tá? Mas é um período, isso que é o importante. Agora, uma segunda parte desse teorema, que suposta mais algumas hipóteses, tá? Vai nos dar um resultado mais poderoso, é o seguinte, tá? Se a gente tem que f e g, além de terem essas hipóteses daqui, serem p periódicas, q periódicas, e a razão ser um número racional, se elas além disso são contínuas e não são constantes, então vale a recíproca também. Ou seja, o que a gente tinha aqui? Ó? A gente tinha aqui, se a f e a g são periódicas e a razão é racional, então elas são periódicas. A soma, a subtração, multiplicação e a divisão, tá? O que a gente está dizendo aqui é o seguinte, que se elas são contínuas e não constantes, então se as somas, as subtrações, multiplicações e divisões são periódicas, então o contrário vale. Então a f e a g são periódicas e a razão entre elas é racional, entre os períodos é racional. Tá? O que isso implica? Implica o seguinte, que se eu tenho isso daqui, então se por acaso, tá, eu não tenho essa primeira parte, ou seja, se eu tenho, por exemplo, que f e a g são p e q periódicas, ok? Só que, se por acaso p dividido por q não for racional, ou seja, se for um número irracional, então eu concluo que a soma, subtração, multiplicação e a divisão não são periódicas. Tá? A soma, etc., não são periódicas. Então, isso é um resultado bem interessante, pelo seguinte, ó. Vamos considerar, por exemplo, tá, esse caso daqui. Se a gente tem, por exemplo, a função seno de t e a função seno de 2π vezes t, então o período dessa primeira função aqui é 2π sobre 1, que é 2π.
e o período dessa daqui é 1. Só que a razão entre esses dois caras aqui, 2π sobre 1, que é igual a 2π, 2π não é um número racional, porque π é um número irracional, ok? Então, como a gente sabe que, além delas serem periódicas, tá, e não valer isso aqui, elas também são contínuas e elas não são constantes, então o que a gente conclui daqui é que, por exemplo, o seno de t mais o seno de 2π vezes t não é periódico. Tá? Então a gente vai ter que isso aqui não é periódica. Isso é um fato interessante, porque a gente pode ter somas de funções periódicas que não são periódicas. Tá? Então isso daqui é um exemplo bem notório desse fenômeno. Tá? Mas essa recíproca vale nesse caso aqui. Quando a gente não tem isso, pode ser que valha, mas pode ser que não valha também. Então, quando a gente não tem que elas são contínuas e não constantes, tá? Em geral, a soma e tudo mais ali, se elas são periódicas, mesmo que elas tenham um período irracional entre elas, tá? Se a razão for irracional, pode ser que elas sejam periódicas. Tá? Então é um pouco estranho, mas são casos bem patológicos de funções, então não vem muito ao caso. Tá? Mas para as nossas funções que a gente vai trabalhar, geralmente vai valer essa recíproca aqui. Então esse é o resultado interessante. Como último exemplo dessa parte de funções periódicas, tá? Vamos considerar a seguinte função de x, dado por uma constante, mais a soma de de 1 até n grande, de uma constante vezes o cosseno de nπx sobre L, mais outra constante vezes o seno de πx sobre L. Tá? Notem o seguinte, isso aqui é periódica? Vamos ver. Isso é uma constante, então o período é qualquer. Tá? Qualquer período maior que zero é um período. Tá? Aqui, como a gente tem esse fator 2π sobre nπ sobre L, tá? A gente sabe que isso daqui, que 2π sobre isso, sobre nπ sobre L, cancelando aqui, a gente chega que isso é 2L sobre N, é um período. Tá? Da mesma forma, vale a mesma coisa. 2L sobre N é um período daqui. Tá? Em particular, para N igual a 1, a gente vai ter que o período aqui é 2L. Tá? Que vai ser o maior número que a gente vai ter aqui. Tá? Então o que acontece? Como para cada n, tá, a gente sabe que o período pode ser menor do que 2L, mas como qualquer múltiplo de 2L também vai ser um período, então o período igual a 2L vai ser um período de cada uma dessas parcelas aqui. Então para todo n, 2L é um período. Tá? Então o que a gente tem? Se 2L é um período para cá, é um período para cá e pode ser um período para cá também, então a gente sabe que isso daqui é 2L periódico. Tá? Então isso aqui vai ser o que a gente vai ver, é uma forma, quase a forma da série de Fourier. Tá? A série de Fourier, a diferença é que o n grande vai para o infinito. Tá? E essa função daqui, do jeito que ela está escrita, tá? Ela tem período 2L. Então isso é importante. Quando a gente tem uma expressão desse jeito aqui, essa expressão vai valer para toda a reta e vai ter período 2L. Tá? Agora, o último teorema que a gente vai ver nessa parte de funções periódicas é um teorema sobre integrais de funções periódicas, tá? Que é o seguinte, se a f é periódica e a é qualquer número real, tá? Então a integral de 0 até o período da f vai ser igual à integral de a até a mais t da f. Ou seja, como a pode ser qualquer, isso aqui está dizendo que, independentemente do intervalo que eu tomar essa integral, se o intervalo cobrir exatamente um período da função, então essa integral vai ser sempre a mesma. Tá? Em outras palavras, isso quer dizer que a gente pode considerar, se a gente está pegando a integral em um período, a gente pode considerar isso aqui como sendo a integral em qualquer intervalo que cobre exatamente um período. Então às vezes a gente vai ver essa notação daqui. Tá? Porque não depende exatamente quais os limites que a gente tem. A gente só depende que do limite inferior até o limite superior a gente cubra exatamente um período. Tá?
A demonstração, então, envolve calcular a seguinte coisa, tá? Vamos primeiro considerar a integral de 0 ao período da f de t dt mais a integral de t até a mais t de f de x dx, tá? Só estou mudando o nome das variáveis, tá? Isso daqui, então, vai ser igual à integral de 0 até a de f de y dy, novamente só mudei o nome, mais a integral de a até a mais t de, por exemplo, f de t dt. Então isso daqui é a mesma coisa, por quê? Porque eu estou tomando a integral de 0 até a mais t, só que eu estou quebrando ela em 2 pontos no meio desse intervalo. Tá? Não necessariamente no meio, mas 2 pontos iguais que quebram essa integral aí. Por exemplo, eu quebrei essa integral de 0 até a mais t em t, depois eu peguei de t até a mais t. E aqui eu peguei de 0 até a, dei de a até a mais t. Então, de fato, essas coisas são iguais. Tá? Então, o truque é que nessa segunda integral a gente vai fazer essa seguinte substituição. Tá? X igual a y mais o período t. Dessa forma, y então é x menos o período e dx vai ser igual a dy. Tá? Ainda, para x igual a t, y vale t menos t, que é 0. E para x igual a mais t, x vale a mais t menos t, que é igual a a. Então, essa segunda integral se torna a integral de 0 até a de f. O x agora é y mais um período dy. Tá? Só que f é uma função t periódica. Então, f de y mais t é igual a f de y. Tá? Então, isso daqui é a integral de 0 até a de f de y dy. E o que isso quer dizer, então? O que a gente teve aqui? A gente tem essa primeira integral, daqui de f dt, mais isso daqui, que é igual à integral de 0 até a de f dy, mais a integral de a até a mais t de f dt. Só que esses dois caras são iguais. Então a gente pode cancelar aqui nos dois lados. E o que a gente obtém no fim é que a integral de 0 a t de f de t dt é igual à integral de a até a mais t de f de t dt. Que, como a pode ser qualquer, basta que a gente tome essa integral em um período. Tá? Então, isso aqui é uma coisa importante que pode facilitar bastante a nossa vida, porque tem certos períodos, quando a gente toma a integral, que a expressão da função que a gente está integrando vai ficar mais fácil. Tá? Então, a gente sabe que não precisa considerar exatamente, por exemplo, o intervalo de 0 até t. A gente pode pegar de menos t sobre 2 até t sobre 2, porque a extensão desse intervalo vai ser igual a t. Então, a integral vai ser a mesma. Tá? Então, isso nos dá uma certa flexibilidade que é bem interessante da gente ter.